Está no ar Amor de Novela Podcast. Eu, Leandro Pereira. Gisele Saito. Agnes Saito. Mário Lima. E o tema de hoje, qual que é o tema de hoje, Agnes? Como superar um término de relacionamento. Maravilha, como superar um término de relacionamento. Você que está aí ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube ou no Spotify, qual momento da sua vida você está passando hoje, né? Se você está aí no meio do olho do furacão, num término de relacionamento, ou se você conhece alguém que está nesse processo, encaminhe esse podcast para ela, para essa pessoa, porque que a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai trazer o nosso ponto de vista, nossas experiências e, quem sabe, aí poder te ajudar nesse processo. Já vamos dar um recadinho pro pessoal do YouTube e também do Spotify. Gente, dá como é que chama? Curte o vídeo. E se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que assiste o vídeo, fala que gostou, mas esquece de colocar o joinha lá ou se inscrever. Isso ajuda muito a gente continuar esse trabalho que a gente está fazendo aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá. Será que é possível terminar um relacionamento sem traumas e dramas? Alguém aqui nessa mesa já terminou um relacionamento sem trauma e drama? Eu acho que não. Eu acredito que é totalmente possível, mas eu nunca tive essa vivência. Será mas que é possível. tem a ver com amor de novela? A gente cria esse amor de novela, né? Essa coisa mexicana, mas Mas a gente aprendeu vendo muito isso. Não só nós vemos isso na TV, nas novelas, enfim, mas os nossos pais, avós, né? Eles aprenderam também dessa forma e foram repassando essa forma de viver os relacionamentos, né? E os términos. eu acho que vai muito também do processo que você está enquanto sua inteligência emocional. Como que você está hoje passando por esse termo, como que você está no seu autoconhecimento, né? Nesse processo de se olhar. Depende muito da sua inteligência emocional que você está passando no momento, né? Nessa sua fase adulta. Porque eu acredito que a gente entra muito no relacionamento ainda na fase criança ainda. E a gente vive muito isso daí, né? Então, quando você está num processo já, digamos que avançado de autoconhecimento, quando você se conhece, quando você está mais consciente de um todo de você, eu acredito que fica mais suave esse término, né? Que eu acho que as pessoas, elas acham, quando elas estão vivendo, né, um término nesse momento da vida, elas têm a sensação de que quando terminam um relacionamento com o outro, elas estão terminando um relacionamento meio com elas mesmas, porque elas não têm muito essa consciência de até onde elas vão, elas no relacionamento. Acaba se confundindo aquele negócio de nos tornamos um só. Né? Ai, nós somos um, de tanta conexão. Na verdade, não é conexão, né? Na verdade, a pessoa ela começa a se anular, cortar partes dela para estar naquele relacionamento. E quando ela termina aquele relacionamento, Fica sem chão. ela não sabe até onde era, na verdade, ela ali naquele relacionamento, né? E aí a impressão eu estou terminando um relacionamento comigo, né? Porque se a pessoa fica tão sem chão, ela até esquece que a vida dela continua, que as possibilidades na vida continuam, que existem muitas infinitas possibilidades no planeta ainda para ela, né? Parece que a pessoa não tem mais vida. É essa sensação, né? Ela fica num luto. Existe um luto aí, Sim. né? Existe um luto que a gente entra nesse processo e é doloroso mesmo. E depende muito do seu estado emocional, de como que você faz para lidar com isso, né? E hoje a gente sabe que existem ferramentas, que existem possibilidades que ajudam a gente a se levantar nesse processo. Mas no passado não foi assim. Do meu ponto de vista, acho que é possível sim você terminar um relacionamento de uma forma saudável, mas não é comum, né? Por que não é comum? Todo mundo que entra no relacionamento não entra pensando no término.
Então isso dificulta muito, por mais que você tenha um desenvolvimento mental, tenha maturidade, é difícil. Por quê? Ninguém pensa nesse término. E hoje a gente falando disso, pra gente é muito fácil falar, né? Porque a gente estamos fazendo os comentários, então a gente está sendo racional. E quando você se envolve no relacionamento, você já passa a agir de forma emocional, né? E emocionalmente é difícil de ter raciocínio ou razão. Então isso acho que dificulta muito no término dos relacionamentos, né? E é como eu falei, ninguém entra pensando no término. Então você começa a criar, você começa a se programar, a planejar a sua vida com aquela pessoa. Então quando acaba, por mais que você tenha maturidade, é difícil. Mas acontece, né? Dependendo se for duas pessoas maduras, elas conseguem terminar um relacionamento, continuar com suas vidas e seguir de boa. Mas não é comum, principalmente nessa sociedade doente que a gente vive, né? Bem complicado. Eu conheço poucos casos, né? Normalmente são pessoas que, além de ser companheiros, são amigos. Então eles conseguem ter discernimento de terminar o relacionamento afetivo e continuar com a amizade. Quando você tem só um relacionamento baseado como um companheiro, aí é difícil, que aí quando acaba o que sobra? Aí não consegue ter. Eu acredito também que é muito difícil passar por todos esses processos, porque tem um processo químico, fisiológico, né? A Gigi já me olhou, como assim? Existe esse processo neurológico da nossa cabeça, o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma. Então, estou falando de hormônio, dopamina, serotonina. Então, quando a gente termina um relacionamento, por exemplo, você está apegado àquela pessoa. Eu estou falando do meu caso, por exemplo. Terminei um relacionamento e o que acontecia na época? Aí eu ficava stalkeando no Facebook, eu ficava indo atrás. Então, tudo esse processo era dolorido, né? Era doloroso e mesmo assim me dava uma sensação de prazer. Olha que louco isso. Não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo passar aqui. Mas eu acredito que sim, porque eu olhando aquilo, aumentava a minha dopamina, aumentava os meus hormônios, serotonina, enfim. Então, eu acredito que tem um processo químico também do nosso organismo que ajuda a gente nesse processo. E se você continuar olhando o Facebook, chega uma hora que aquilo começa a dar ruim. No começo é bom, no começo você fica, não sei o quê, e olhando a pessoa, dependendo de cada caso, tá? Estou falando do meu processo, que aconteceu comigo. E hoje eu sei que isso era um processo que estava acontecendo porque eu estava buscando dopamina, eu estava buscando aquilo. Então, mas a questão de você buscar a felicidade, o prazer em ficar stalkeando, eu acho que é partir de um ponto que, na verdade, você pode buscar o que está antes disso. É que, ao invés de você ficar buscando a sua felicidade no outro, vendo as redes sociais, olhando presentes, olhando mensagens passadas, é você ir cuidar das coisas da sua vida, das coisas que te fazem feliz, das coisas que você pode fazer por você, na criação da sua vida, né? Então, a sensação de felicidade, a sensação de prazer, na verdade, ela está presente antes das mensagens, entendeu? E essa sensação, ela está dentro da gente, só que muitas vezes a gente não está nesse processo de autoconhecimento. Então, a gente não consegue acessar toda essa felicidade que já está presente dentro da gente, ou nas coisas do nosso interesse, porque a gente nem sabe o que é de nosso interesse, porque ficou tão inserido ali naquela vida que parecia ser tão separada, né, do nosso interno, né, porque é isso que a gente faz quando a gente está em um processo de autoconhecimento, né? O autoconhecimento é o autoconhecer, né? O que você gosta de fazer, o que te faz feliz, como que você gostaria de criar a sua vida, né? Então, a questão de ficar stalkeando será que eu estou vendo possibilidades para mim, além desse relacionamento, né, que eu vivi? Será que eu estou conseguindo perceber que eu tenho escolhas? Será que eu estou conseguindo perceber que as outras pessoas têm escolhas também? Porque se o término veio daquela outra pessoa, será que eu estou conseguindo
receber isso é fácil? Para muitas pessoas não é. Eu acho que no começo, para ninguém é fácil esse processo de receber as escolhas das outras pessoas. Mas é também uma escolha de praticar isso. Né? Então, nada em relacionamento, para mim, é fácil. Nada. Nem estar em um relacionamento é fácil. É muito difícil. Né? O término, que também faz parte de alguns relacionamentos, também é difícil. Né? Mas como que a gente passa por tudo isso com mais leveza e facilidade? É no se autoconhecer. Né? É fazendo terapia, é utilizando outras técnicas e outras ferramentas. Né? Então, barras de Axis, fazer uma sessão de divórcio energético, Theta Healing, né? A psicoterapia, enfim. É assim que a gente se fortalece mais, tanto estando dentro de um relacionamento, como se vier aí um fim, né? Um término. Então, mas o que aconteceu comigo e o que acontece com a maioria das pessoas? Aí eu estava falando desse processo que eu estava lá e tal. Vem os amigos, a amizade querendo te tirar do buraco. Fala, para de olhar essas coisas, rapaz. Vamos curtir. Vamos sair. E aí você pega e fala, tá, vou buscar a minha felicidade em outras pessoas. Vou buscar a minha felicidade com a galera num barzinho, eu vou para uma balada. E é o que a galera faz, é o que a maioria faz. A gente não para num relacionamento e fala, ok, o que deu certo, o que deu errado? Ah, eu preciso melhorar isso em mim. Ah, não, eu preciso fazer isso. Não, a gente pega e fala, tá bom, então para esquecer, eu vou aí, catraca gira, eu vou sair. O que aconteceu comigo, cara? Eu acho que principalmente com os homens, né? Assim, do tipo, vamos, rapaz, beije outras bocas que você esquece. Não, acho que isso acontece não com todo mundo, né? Homens e mulheres. Enfim, e aí você não para se olhar. E aí quando você vai ver, aí você sai, você não trabalhou isso internamente dentro de você. Você meio que coloca um pano ali, não olha para isso. E quando você vai ver, você já está em outro relacionamento. E aí que você fala, eu só tenho dedo podre, mas na verdade o quanto que você não olhou para as questões que você tem que olhar, entendeu? Às vezes a gente está tão ferido, tão machucado, que a gente vai e não seleciona bem o nosso próximo relacionamento. E muitas vezes você está num relacionamento para esquecer outro. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes você está, eu estou aqui para esquecer. E, eu acho que não é esse o processo. Eu acho que hoje a galera vive isso, num relacionamento, muitas vezes para esquecer o outro, para superar, e não olha de fato para ela. Então, porque a gente está assim, querendo dopamina, querendo essa parada toda aí. Só pegando um gancho que o Leandro falou, em relação de você sair de um relacionamento e entrar em outro, isso é bem complicado, porque se você não está bem com você não vai estar bem com ninguém, né? Então, muitas vezes a pessoa mal se curou e quer entrar num outro relacionamento para tentar esquecer o relacionamento anterior e não vai dar certo. Porque não é a pessoa, o problema vai estar em você, né? E eu estou falando isso por conta que também eu já passei por isso, né? Já passei por situações bem difíceis, mas, sim, é bem complicado, é igual eu falei. Tudo depende da forma que termina. Hoje, eu e a Agnes nós temos um relacionamento saudável, a gente tem uma amizade, temos um companheirismo, a gente se completa, mas isso são escolhas nossas, nós escolhemos estar junto. Então, talvez hoje, se a gente tivesse um término, a gente tem muito mais do que o nosso relacionamento. A gente consegue, sim, seguir nossas vidas, ser feliz, né? E continuar se ajudando. Né? Mas e se fosse diferente? Se tivesse terminado de uma forma trágica? Você acaba se envolvendo emocionalmente, você tem mágoas, então é difícil. Por mais que você tenha maturidade, quando você se envolve emocionalmente é difícil, né? E isso não é no relacionamento. Você, por exemplo, um médico, por mais que ele seja capacitado, ele nunca vai entrar em uma cirurgia de um familiar, porque ele está envolvido emocionalmente. Então, ele vai indicar outros médicos para fazer aquele processo. Isso é da vida, né? Acontece. Eu tive um relacionamento de 12 anos, né? E terminou bem trágico, né? De forma litigiosa, tudo. Ainda hoje, ainda está acontecendo algumas coisas. Então, é muito difícil, né? Talvez, se eu tivesse conversando com uma pessoa, eu ia saber lidar com essa situação. Mas como se trata da minha pessoa, da minha família, então é muito difícil de resolver os problemas. Por quê? Porque eu estou envolvido emocionalmente. E quando você está envolvido emocionalmente, você não raciocina, né?
A maior besteira que as pessoas falam é que nós somos ser racional. Nós não somos racional, né? Nós somos totalmente emocional, né? A gente age por emoção, a emoção nos guia, né? Vários e vários exemplos podem comprovar isso, né? Então é bem difícil. Eu estou falando da minha experiência, mas pode ser que alguém tenha passado por isso. A forma que termina vai determinar como vai ser seu relacionamento com essa pessoa após o término, né? Então, se são duas pessoas já que têm uma expansão, tem uma consciência já mais expandida, então talvez seria mais fácil por conta do término. Mas tudo que foi trabalhado em você, tudo que foi feito até hoje, dependendo da forma do término, isso não vai valer nada, meu. Você vai se deixar levar pelo emocional, você vai esquecer tudo aquilo que você aprendeu, né? Você vai se fechar naquela bolha e as coisas vão acontecendo. Então, muitas pessoas acabam se entregando para o trabalho, se entregando, no caso do Leandro, para as festas. Você vai querer buscar isso em outras coisas. Por quê? O que você é além do seu relacionamento, né? O que você é além de ser companheiro daquela pessoa. Então, muitas vezes as pessoas não se vê sendo mais nada além daquilo. Então, quando acabou o relacionamento, acabou a vida. Então, a questão de, para a gente ter um término saudável, na verdade, o relacionamento ele tem que ser saudável, né? Sim. A gente tem que estar num relacionamento já inteiro, né? Assim, por exemplo, eu tô inteiro, a Gi tá inteira, né? Se eu tô a metade buscando coisas nela, eu não tô inteiro. Quando eu perco isso, se ela termina um relacionamento, eu me sinto vazio, porque eu não tô inteiro emocionalmente, eu não tava... Hoje, então é interessante o isso. que o Leandro é além do relacionamento com a Gisele? Né? Quando você entra num relacionamento, você se vê naquilo, né? Você não consegue se enxergar mais sem aquilo. Hoje eu não me vejo mais sem a Agnes. Então, assim, todos os meus planos são baseados na minha vida com a Agnes, né? Então, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque a qualquer momento ela pode escolher de não estar mais junto. E o que vai ser de mim? Né? Então, assim, a gente tem que se preparar, né? Mas ninguém faz. Eu falo isso porque eu não faço. Né? Eu não entrei num relacionamento pensando no fim. Mas pode ser que aconteça, né? Então, isso dificulta muito os términos. Ainda assim, pelo caráter da Agnes, pelo que eu conheço dela, eu acredito que se a gente terminasse, né, a gente conseguiria ter uma amizade por conta da forma que terminou. Mas não é o que acontece nos relacionamentos, né? Igual eu falei, às vezes termina de forma trágica, acontece tantas coisas aí. E hoje, nos tempos atuais, onde o certo virou errado, a troca de valores. Então você vê cada relacionamento que é lamentável. E quando termina, o que tem além das mágoas, né? Além das ofensas, dos ataques. Então não fica muita coisa. Então é difícil de manter um relacionamento saudável. E todo término, alguém vai sofrer, né? Não tem jeito. Um sofre, um vai sofrer mais do que o outro. Então é difícil. Tem uma coisa que a Simone Milassas, que ela é do Access Consciousness, que ela fala, quando a gente termina um relacionamento, que na verdade houve muita criação dentro de um relacionamento, porque é isso que a gente conversa bastante, né? Tanto aqui na Criar, como entre nós dois, que é essa questão de criar o relacionamento. O que nós estamos criando, né? O que nós estamos criando mesmo juntos? Porque quando existe o término de um relacionamento, ela diz, comemore. Comemore por quê? Porque muita coisa foi criada, né? Então, o que você criou junto com aquela pessoa, né? Então, comemore o término, né? Eu acho isso bem legal. O que mais prende a gente na hora de um relacionamento, eu acredito que seja o apego. Esse sentimento de posse mesmo, né? E esse sentimento de necessidade. Que eu necessito da outra pessoa para viver. Isso é apego, né? Porque, na verdade, a gente não necessita de ninguém. Eu não tenho necessidade do Leandro, por exemplo. Eu não tenho necessidade dele para eu viver, para eu ser feliz, né? Para eu conquistar minhas coisas. Não existe a necessidade. A partir do momento que a gente está junto, é uma grande contribuição. É um criacionamento. Né, que isso vem para agregar, isso vem para somar. Então, o seu relacionamento, ele sempre precisa agregar na sua vida, ele precisa somar. Né? Se é um relacionamento baseado na necessidade daquela pessoa estar lá com você, com certeza, se houver um término, vai ser um término bem traumático.
No meu antigo relacionamento, antes do Leandro, foi um término traumático, porque eu estava nesse sentimento do apego, mas não foi algo assim, naquele trauma e drama, onde você não fala mais com a pessoa. Não, a gente continuou amigos depois, conversando normal, uma relação normal de amigos, mas o que pegou mesmo foi, para mim, foi muito o pessoal, né? Foi o quanto eu estava mal comigo mesma que fez com que aquele término gerasse em mim um sentimento de que realmente o meu mundo tinha acabado. Mas não foi exatamente por conta do outro, né? Isso que a gente precisa ter o discernimento. Não é por conta do outro que você fica mal, é por conta de você mesmo, é como você está se relacionando com você naquele momento. Então, é sempre assim, se não houver, você estando num relacionamento ou não, se você não estiver num processo de autoconhecimento, num processo de olhar para você, sabe, de entender quem você é, de fazer uma terapia, de buscar se melhorar cada vez mais, de ter realmente um tempo com você, de perguntar o que eu acho de mim mesma, porque hoje em dia tantas pessoas se criticam, se acham, né, se julgam, se acham a pior pessoa do mundo, e isso faz com que a autoestima da pessoa, isso faz com que como que fala? Isso faz com que a pessoa tenha uma baixa autoestima, né? E as pessoas com baixa autoestima, que são as pessoas que se julgam demais, que se criticam demais, quando elas estão num relacionamento, elas acabam colocando no outro, né, a expectativa. A gente só coloca a expectativa da nossa felicidade no outro quando a gente tem uma baixa autoestima, que a gente acha que a gente não é capaz, né, que a gente acha que a gente precisa realmente do outro para ser feliz. Como se estivesse pedindo para o outro, me salve, né? Isso, a gente procura um salvador, né, naquele relacionamento. Isso já faz com que o relacionamento não seja saudável. Existe ali o sentimento do apego no outro. Se esse relacionamento termina e você se vê sozinha, sozinho, você vai se ver você com essas suas questões de baixa autoestima, de autojulgamento, você vai se achar a pior pessoa do mundo. É aí que vem a dor do término. Não é porque o outro foi embora, é porque você com você não está bem. É por isso que um relacionamento, quando termina, dói. Não é o outro indo embora, é você ficando sozinha com as suas questões mal resolvidas. É isso que faz com que um relacionamento, quando termine, gere tanta dor, tanta angústia, né? Então, como superar um término de um relacionamento? Gente, não tem outro caminho senão para dentro de você. Se você não parar e falar, não, agora é o momento de eu olhar para mim, de eu cuidar de mim, sabe? De eu fazer uma terapia, de eu fazer as coisas que eu gosto e de realmente eu começar a olhar para mim, quais são as minhas qualidades, quais são os meus valores, né? O que eu tenho de bom, como que eu posso contribuir com esse mundo, como que eu posso ser uma pessoa melhor. Você sendo o foco da sua vida, é o que vai fazer com que você supere realmente um término. O que você fez quando você estava nesse processo? Por onde que você começou? Como que foi para você? Então, para mim foi exatamente esse caminho. É por isso que eu falo com tanta propriedade de que essa é a solução. Eu fui realmente fazer um mergulho dentro de mim, né? Então eu fui fazer terapia, fiz bastante tempo de terapia, fiz cursos de yoga, comecei a praticar o yoga, e o yoga, gente, parece que é bobeira, sabe? Você vê lá a pessoa fazendo lá aquelas posturas, você acha que ai, que bobo. Não é, gente, não é. Quando você faz uma postura, seja de somente levantar os seus braços... Mas você era zen? Você era tranquila? Não, nunca fui zen, não sou zen. Mas quando você faz uma postura que você centra lá todo o seu corpo, a sua energia, e aí os seus chakras se alinham e você se conecta com você, gente, essa é a melhor sensação do mundo, sabe? Tipo, você
Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, que foi quando eu estava muito mal mesmo, gente, eu tava, nossa senhora, imagina a pessoa mal, em frangalhos. E aí fui lá, fiz a minha primeira aula de yoga, né? Que eu senti realmente assim, eu respirei, eu senti o meu corpo, a minha mente, tudo assim, naquele momento de alinhamento, eu chorei. Eu chorei porque é muito emocionante, sabe? Quando você se conecta com você mesmo. E há tanto tempo desconectada de mim, ter aquele momento de reconexão, gente, isso é divino, sabe? Isso é muito grandioso e é o que o ser humano precisa, é o que todo mundo precisa, né? Então fui fazer yoga, aí conheci o Theta Healing, em 2 meses fiz 2 cursos de Theta Healing, aí conheci barras de axis pela minha irmã, né, que também estava lá no processo dela, e aí ela me facilitou o curso, né? E foi assim, gente, tudo isso em menos de, sei lá, 6 meses. Foi um processo muito rápido. Quando a gente escolhe entrar nessa caminhada, essa jornada, né, de autoconhecimento e realmente escolhe e fala, não, agora eu vou cuidar de mim. É tudo muito rápido, né? E aí que eu me toquei, eu falei, gente, é esse o caminho. É esse o caminho. Comecei a meditar. E quando você medita, gente, meditação é algo muito poderoso, sabe? É poderosíssimo para você se reconectar com você, né? Então comecei a meditar e aí eu fui realmente superando aquele término, né? Aí realmente eu fui superando porque eu fui me curando. Então, se alguém perguntar para mim como superar o término de relacionamento, gente, não tem outra receita. É olhar para você, cuidar de você. Porque terminou, então é o seu momento. Esse é o momento de você cuidar de você. É interessante você estar falando dessa questão, porque eu também iniciei o meu processo de autoconhecimento sem saber que era o meu autoconhecimento, porque quando eu fui buscar ajuda. Porque, assim, tudo isso que a Gi falou agora, você não precisa fazer sozinho ou sozinha. Né? Você se conhecer, Não, você não precisa passar por nada disso sozinho ou sozinha. Você não precisa passar por um término sozinho, né? E aí eu fui buscar a psicoterapia por conta do meu relacionamento. Eu fui para falar do outro. Eu fui para falar que eu estava sofrendo naquele relacionamento. Porque eu queria ajudar o outro. Porque o outro precisava de ajuda. E quem precisava de ajuda, na verdade, era eu. Né? Eu precisava de ajuda. Então, o meu processo de autoconhecimento, com as barras, tudo isso começou porque eu fui buscar ajuda por conta de um relacionamento, né? E aí, o que eu descobri logo no começo desse processo, que na verdade era eu mesma, né? E realmente, isso que a gente está falando se vocês querem uma receita para como superar um término e também para passar pelos relacionamentos de forma mais leve, mais fácil, não é que você não vai passar perrengue, não é que você vai viver aquele relacionamento como se tudo fosse um mar de rosas, não é isso. É que você tem mais discernimento, que você percebe mais possibilidades, você percebe mais escolhas, né? Se vocês querem uma receita para isso, é a questão de voltar-se para si mesmo, né? É se olhar, né? É parar de achar que o problema está no outro, é parar de achar que o problema está no relacionamento. Não é, tá tudo dentro da gente, né? Por isso que eu falei que para mim é muito difícil estar em um relacionamento, porque para mim o relacionamento é uma escola para eu aprender sobre mim, né? Sobre o que me faz sei lá, sofrer, o que me faz estar no trauma, no drama, o que me faz sentir ciúmes, o que me faz me perceber em momentos de apego, né? Então, tudo isso, quando você está no seu processo de autoconhecimento, você começa a ver isso no relacionamento e você começa a passar por esse relacionamento com muito mais facilidade e leveza. Né? Os momentos, eles vêm exatamente para você olhar para eles, para você aprender com eles e sair rapidamente deles. Então, esse é o processo quando você está no autoconhecimento, seja dentro de um relacionamento ou quando você, de repente, vai terminar um relacionamento. Né? Porque terminar também não é fácil, né?
você ir terminar. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que quando você vai terminar é mais fácil, né? E não é. Não é mais fácil, né? Então, tudo também... Tá tudo junto, né, gente? Tá tudo junto. E quando a gente está nesse processo aí que você falou, e que a gente estava falando, fica muito mais fácil para um próximo relacionamento, né? Quando a gente está nesse processo de se olhar. Porque também, gente, vamos lembrar aqui que tudo é energia, né? Então, se eu tô mal, que nem eu tava lá, tô mal, mas aí eu vou atrás de outras pessoas, não sei o quê, eu vou me conectar com pessoas que também tá mal. Dedo podre? As pessoas também estão nesse processo, é por afinidade. Isso é física. Isso Não é existe o física. dedo podre, né? Eu tenho dedo podre. Não, é física, porque você não se olhou e a outra pessoa também não, e aí vocês se juntam e aí dá ruim, entendeu? Aí vira um relacionamento tóxico, porque a gente tá nesse processo. Agora, a partir do momento que a Gi estava lá, no caminho dela, se olhando, se conectando com ela, eu estava no meu processo também. Na verdade, sem saber, né? Eu fui atrás de técnicas para ajudar no atendimento, que eu sou massoterapeuta, e aí eu fui atrás de técnicas, encontrei a barra de Axis, e dentro da barra de Axis que eu percebi ali o autoconhecimento, porque até então eu não parava para, eu preciso de um autoconhecimento, eu não parava para pensar nisso. E ali eu falei, eita, pera, deixa eu me olhar. E eu estava nesse processo que foi onde eu encontrei a Gi. Então ela estava no processo dela, eu estava no meu processo fisicamente, né? Energeticamente, a gente estava no mesmo caminho. Então, por isso que eu acredito que hoje a gente está há 5 anos e é nesse processo de autoconhecimento sempre. Então, se atentem a isso, a se olhar, a se trabalhar, porque você vai se conectar com pessoas que estão nesse processo também de se olhar, e aí eu acredito que seja um relacionamento mais saudável. Então, se você está neste momento da sua vida, no oba-oba, eu quero, não sei o quê, calma, respira. A minha dica para você vai se olhar, vai fazer uma terapia, vai correr barras de Axis, vai buscar um autoconhecimento, que automaticamente, energeticamente, você vai se alinhar a essas pessoas que estão nesse processo também. Eu acho assim, Lê, eu acho que, de repente, se a pessoa ela tá nesse momento de oba-oba, eu acho que é necessário. Acaba sendo necessário, entendeu? Eu passei por isso também. Eu passei por essa fase de que era necessário eu sair, curtir, e, sabe, sair com outras pessoas. E realmente, né, foi uma fase ali, que se naquela fase alguém chegasse em mim e falasse, vai fazer yoga, vai meditar, vamos lá no centro espírita fazer um tratamento. Não né? Não entendeu? Não era o que eu estava buscando naquele momento. Então, naquele momento, para mim, era necessário passar por aquela energia, por aquele tipo de situações que eu estava buscando, que eu estava escolhendo e que estava me satisfazendo naquele momento. Cada um está no seu processo. Cada um está no seu processo. Só que assim, quando você está muito ali, chega uma hora que a água bate na bunda, né? Então, ou você se acaba ali, ou você fala, não, agora chega, agora não dá mais. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí que o caminho começa a mudar. Mas não que está errado você ir lá e sair com um monte de gente. Não é errado, né? Talvez seja necessário para você naquele momento. Quer falar alguma coisa? Bom, e só dando mais ênfase no que vocês falaram de se olhar para dentro de si, cada pessoa ela busca de uma forma diferente, né? Igual a Gisele comentou que se encontrou no yoga, o Leandro, no término dele, achou que ia se encontrar nas festas, nas baladas. Eu, no término do meu relacionamento, que foi mais de 12 anos, para você ter ideia, eu fazia terapia quando era casado. Depois que eu separei, foi o momento de eu me olhar, muitas coisas acabou. Então foi aquele momento que eu comecei a me encontrar. Muitas pessoas não sabiam que eu tinha divorciado, porque a minha vida continua a mesma. Né? Não fui buscar em festa, não fui buscar em amigos, até porque muitas pessoas não sabiam o que eu estava passando e nem ia sentir da forma que eu estava sentindo. Então, após o término, eu continuei tentando manter minha vida igual era quando casado, né? Tentei juntar o que ficou da família, né? Continuei fazendo tudo o que eu fazia antes.
com exceção de uma pessoa que já não fazia mais parte, né? Então a gente continuou tudo e nesse período eu comecei a me olhar e cada vez mais eu fui trabalhando isso dentro de mim, né? Fiquei anos, né, sem me relacionar com ninguém, né? Para vocês terem ideia, após o término do meu casamento, que já tem anos, a Agnes é minha segunda namorada, né? Antes disso eu sempre tive essa consciência, essa responsabilidade afetiva de não criar vínculo com as pessoas. Eu sempre deixei isso bem claro, né? As pessoas que eu fiquei nesse período, eu falava a minha posição e se ela quisesse ter alguma coisa comigo, seria dentro daquilo. Mas que não criasse expectativa que não era o momento, porque eu estava passando por uma fase onde eu estava me curando, né? E continuo me curando a cada dia, né? E a Agnes contribui muito para isso, inclusive, né? Mas a forma que eu achei de me olhar foi, assim, de certa forma, me isolando dentro de mim mesmo, né? E fui trabalhando as coisas que tinham que trabalhar, né? Não fui aquela pessoa que me afoguei no trabalho, me afoguei na balada, fui buscar outras coisas, simplesmente eu fechei os olhos e olhei para dentro de mim, né? E vi o que poderia ser melhorado, o que tinha que ser tirado. E hoje eu vejo isso, eu vejo esse término, né? Eu vejo como uma dor de dente, né? Muitos anos eu já tive dor de dente, graças a Deus não tenho há muito tempo. Mas eu olho para esse relacionamento, para esse término, é como uma dor de dente. Eu sei como que foi a dor, só que hoje eu lembro e não dói mais, né? Então isso contribuiu muito. Mas por quê? Porque a partir do momento que teve o término, eu me isolei e comecei a trabalhar isso dentro de mim, comecei a me curar. E cada um tem sua ferramenta, né? Como eu falei, depende da forma que termina, como termina, né? Todo mundo tem seu tempo. E vai acontecer diferente com cada um, porque cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua situação. Então, às vezes, não vai rolar. A pessoa fala, não, eu vou usar o método que fulano usou para mim. Não dá certo. Aquela pessoa, ela vive um tempo, ela vive uma situação, ela tem uma vida, então é diferente. Talvez daria certo para você se você tivesse a mesma vida que ela, se você tivesse a mesma situação, se você sentisse o mesmo que ela. Mas é diferente. Então, esse negócio de métodos aí, na minha opinião, acho que não dá certo por conta disso. Para aquela pessoa deu, mas não quer dizer que vai dar para você. Então, você tem que buscar o que te faz bem. No meu caso, né, o que me fez bem nesse período, o que me deu estabilidade, o que me deu base foi isso. Eu olhei, né, e eu falei, vou focar nisso aqui, né. E eu até às vezes até brinco que eu falo, o que tanto me fortalece é o que tanto me enfraquece, né. Então, aquilo ali é a minha base. E com isso eu foquei e fui melhorando, estou melhorando. E hoje é uma dor de dente. Eu olho, eu sei, né? Eu lembro muito bem daquela dor, só que já não dói mais, né? E assim a gente vai superando. Mas é difícil, é difícil. Ainda mais hoje, se tratando nos tempos atuais, é muito difícil você ver alguém que falou que terminou um relacionamento, tá tudo bem, né? Se você não buscar ferramentas, se você não tiver essa consciência que a Gisele falou de você se olhar para dentro de você, a probabilidade de dar errado é bem grande. Uma hora isso termina, né? Porque a gente sabe que nada dura para sempre. Mas pode ser que termine e fique aquelas marcas, né? Fica aquela coisa mal curada. Então, o ideal é você trabalhar dentro de você para que não tenha isso, né? E se tiver, que você consiga lidar, né? Que às vezes também tem situações, né? Eu imagino, até a Gisele pode falar isso com mais propriedade do que eu, que ela foi viúva, né? Eu imagino que num relacionamento eu nunca passei por isso, mas eu imagino que você aprende a conviver sem aquela pessoa, né? Então você tem que se readaptar, isso é bem difícil. E não deixa de ser um término também, né? Então alguns términos você não supera, você simplesmente aprende a conviver sem aquela pessoa, né? É bem complicado. Interessante. E é legal esse nosso podcast Amor de Novela, porque assim, né, é legal que você falou, não tem um método, cada um segue o que for leve, né, para a pessoa, o processo dela. Eu acho interessante aqui, é isso no podcast Amor de Novela, porque a gente vai trazer aqui o nosso dia a dia, o que a gente passa no nosso relacionamento, e aí cabe a você seguir o seu caminho e pegar algumas coisas daqui, né? Perceber que você não está sozinho, né? Exatamente. Exatamente, e é isso. É um aprendizado mesmo, né? Que nem o Mário falou, é aprender, a gente aprende sim a viver de uma forma diferente, com pessoas diferentes, né? A gente, tudo é aprendizado, relacionamento é aprendizado do início ao fim. Quanta significância, né, para um término, né? Para o relacionamento, como seria
nos divertirmos mais no processo. Quando a gente fala se divertir, não é bora se divertir para fazer. Não, é se divertir mesmo, é perceber tudo com mais leveza, como aprendizado, como evolução, perceber que a gente tem possibilidades e escolhas, né? Eu recomendo o livro Relacionamentos, Tem Certeza que Você Quer Um, que é o livro da Simone Milasas e do Brandon Walsh, do Access Consciousness. Esse livro, depois que eu li, eu tive realmente assim, uma outra visão de relacionamento, de início de relacionamento e de término de relacionamento. Tem uma visão ali muito pragmática sobre tudo isso, sem trauma e drama nenhum, assim, e é muito legal, é muito bom mesmo, para você que quer aí, né, ter um aprimoramento aí sobre seu relacionamento. Bom, gente, acho que é isso, né? Então, gratidão a todo mundo. Gratidão. Que assistiu, que nos ouviu. Compartilha, de repente, se foi uma contribuição para você, compartilhe com outras pessoas que podem também receber e se beneficiar, né, do nosso podcast. E deixa no comentário, né? Escreve aí pra gente. Eu gostaria de falar isso. Eu estou passando por isso no meu relacionamento. O que eu faço? Dá dicas também pra gente para trazer aqui pra gente. Se vocês quiserem, tiverem algum tema, escrevam aí pra gente. E a gente vai colocar o link do livro aqui na descrição. Maravilha. Gratidão.